Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí ao canal, né? Espíritos Rebeldes. Fazia tempo que eu não gravava e eu tô aqui até com esse nome novo aí em função especial, né? De um livro que é Espíritos Rebeldes, né? Do Khalil Gibran, que é um autor aí libanês, né? Ali do Oriente Médio, né? Que é conhecido principalmente pela sua obra O Profeta, né? Mas que também eu trago bastante em vários conteúdos que eu trago em outras redes aí, falando, né, sobre a importância hoje de uma filosofia, de um pensamento mais oriental, né? O Espíritos Rebeldes ele vai trazer essa questão de pessoas, né, de seres humanos que buscam pensar diferente, né, do que a sociedade normalmente pensa. E é bem isso que eu acabo trazendo aqui nos vídeos, né? E cada vez eu quero aprofundar um pouquinho mais, e eu estava um pouco parado em funções de obrigações aí de trabalho e tudo mais, mas nos próximos meses eu vou ir acentuando e aumentando o número aí de vídeos que eu vou colocando aqui. Sempre lembrando que eu vou trazer sempre vou usar sempre três bases que eu acho fundamental nessa nossa busca, né, por desenvolvimento, por entendimento da verdade das coisas, né? Uma delas é a neurociência, que daí a gente traz a ciência moderna, o que ela está dizendo, como é que a gente conecta isso com a segunda base, que é a filosofia. E a filosofia que eu falo que eu vou trazer sempre mais uma filosofia clássica e uma que é anterior à clássica, né? Que é a filosofia oriental. E eu vou falar um pouquinho mais ainda nesse vídeo sobre isso. E o terceiro pilar aí sobre psicologia. Para você entender, tá, um pouco da base disso, né? A neurociência, para a gente entender como é que é o nosso funcionamento mecânico, né? Como é que funciona o nosso cérebro, né? Como é que o sistema nervoso age, o nosso sistema periférico também age, né? Como é que os neurotransmissores, né? Os hormônios, quais os papéis deles nas nossas ações, nas nossas emoções, né? Em como a gente interage, como é que a gente vê o mundo, e isso é muito legal. E aí quando a gente traz isso para um pensamento filosófico, como eu falei, clássico, o clássico lá é os gregos, né? Eu sou um cara muito da filosofia platônica, né? Então, Platão, né? Sócrates, o mestre de Platão, e também não tem como falar de Platão sem falar da filosofia oriental, porque foi onde ele bebeu, né? Onde ele foi estudar e aprender, tanto no Egito quanto na Índia, e trouxe muito da filosofia, e na filosofia dele tem muito da filosofia oriental. E é aqui que eu acho que a gente consegue começar a ter uma diferença muito da filosofia que vocês conhecem normalmente, porque a própria filosofia moderna que pegou lá, começou lá com os gregos, né, dentro da nossa cultura ocidental, ela vem com uma leitura desses filósofos um pouco diferente das que eu trago aqui, tá? Por quê? Porque a gente vai lá mergulhar na essência do entendimento de como é que os pensamentos e a história do passado influenciaram naquele filósofo. Se eu olho a partir da mente moderna aqueles pensamentos, eu vou ter entendimentos distorcidos, né? A gente vai ter uma filosofia hoje podre por dentro, né? Uma filosofia demagoga, né? Enquanto a filosofia original era a busca pela verdade, né? Era o estudo da sabedoria, era a busca pelo saber, independente de crenças ou de qualquer coisa. O verdadeiro filósofo é esse, é o que está buscando sempre a verdade e está sempre buscando no ser humano o melhor, né? Quando for falar um pouco mais de filosofias, eu já tenho alguns vídeos antigos aqui, você vai ver que muito da filosofia clássica é essa busca nossa pela nossa conexão com o nosso eu maior, né? Com algumas outras palavras que hoje, se tu falar com um filósofo moderno, ele vai achar e vai dizer que era besteira lá, que eram falados no passado. Mas enfim. E a terceira linha, que eu falo muito da psicologia, eu vou trazer muito a psicologia junguiana, né? Eu já trago, né? Onde a gente vai falar sobre símbolos, né? Por exemplo, né? Muita parte de simbologia, né? Aspectos do masculino e do feminino, que o Jung traz muito também dessa questão mais oriental do entendimento do ser humano e da criação do cosmos e tudo mais. Então, espíritos rebeldes, né? É para quem busca entender mais sobre a vida, né? Para quem busca a verdade, para quem busca e acredita que o que a gente vive,
E a forma como a sociedade foi montada, ela não é a forma verdadeira, né? A gente tem que entender aqui, e eu pretendo fazer o próximo vídeo, falar sobre o que é realidade. A gente precisa entender que a realidade por si só ela não existe. A realidade é uma percepção, e por ser uma percepção, ela é construída em cada cabeça, né, em cada mente, de uma forma diferente. Porém, quando a gente vive numa determinada sociedade, em um determinado tempo, a gente tem uma percepção de realidade diferente de outras coisas. E hoje a gente vive uma grande ilusão. E essa grande ilusão as pessoas chamam de realidade. Mas a realidade é outra coisa, né? Sim, vivemos ou estamos numa Matrix, não a Matrix do filme, mas uma Matrix no sentido de entender que o que a gente acredita que é realidade não é realidade. E eu vou explicar isso, talvez no próximo vídeo, provavelmente no próximo vídeo, né? Primeiro, sobre uma base neurocientífica. Como é que o nosso cérebro recebe, processa as informações e entende as coisas para dizer o que é isso, o que é aquilo, o poder da narrativa na construção dos símbolos que atingem lá, né, através de vibrações, né, eletromagnéticas, enfim. Esse é um tema muito legal. Nós podemos falar também sobre a realidade, o que é a realidade e tudo mais, a partir de um prisma filosófico oriental, também para quebrar um pouco as barreiras de se você, como eu, e provavelmente tu está aqui no Ocidente, né, foi influenciado muito, e a gente ainda tem uma sociedade muito construída em cima de uma cultura apostólica romana, né, da Igreja Católica, né? A Igreja Católica, influência romana, hoje tem todo o poder sobre a gente, sobre o nosso entendimento de certo e errado, sobre o nosso entendimento como sociedade, e a gente acha que isso é verdadeiro, e a gente acha que isso sempre foi assim, que é a história verdadeira da vida, e eu tenho que te dizer aqui que não é, né? Então, se tu acha que é, complicado. E eu sei que falar isso dentro de um país, né, onde a grande maioria, né, se declara católica, não é uma coisa agradável. Mas eu não estou aqui fazendo esses vídeos aqui para agradar, né, e nem para virar, né, influencer ou youtuber. Esses vídeos aqui são mais ou menos como uns diários ou como um livro virtual, né, onde eu vou falando aqui, expondo verdades, expondo conceitos, construindo, né, conexões entre ciência, filosofia e psicologia, e para ajudar quem é um buscador, né, aquela pessoa que entende que a vida não é isso, aquela pessoa que é inquieta, aquela pessoa que busca uma liberdade interna para se entender um pouquinho melhor, entender melhor o cosmos, entender melhor a vida, porque como eu tenho ali aqui na página principal do canal, né, tem essa frase que é atribuída a Sócrates, né, mas que na verdade lá numa frase estava gravada lá no templo de Delfos, né, onde conta aquela história, né, que Sócrates vai lá falar, né, com a sacerdotisa lá e perguntar, né, se ele de fato era o homem mais inteligente da época, como teriam dito, né. E aí lá tinha aquela frase, né, conhece-te a ti mesmo e conhecerá os deuses e o universo. E é muito engraçado porque hoje eu vi um vídeo de um cara que é filósofo, tá? E ele estava falando sobre os estoicos e ele usou só aquela frase, que provavelmente tu só sabe dessa parte da frase, que é conhece-te a ti mesmo. O resto foi suprimido. Por que será? Mas é isso que a gente tem que entender, porque essa parte da cultura ocidental ficou nesse modelo do conhece-te a ti mesmo e deixou para trás para te entender que, tipo, opa, se tu conhecer a ti mesmo, tu vai conhecer os deuses. E se tu conhecer a ti mesmo, tu conhecer os deuses, tu vai conhecer o universo. Esse é um princípio muito hermético, né? É um hermetismo muito puro, um conceito bramânico, né? Ou hindu muito forte, que é o que eu estou comentando. O Oriente foi influenciando muito aqueles pensadores do Ocidente e depois ele acabou sendo meio que afastado, né? Excluído pelos pensadores modernos e muito forte, é claro, pela Igreja Católica, porque vinha construindo um novo conceito de sociedade. Mas é isso. Eu não tô aqui, e tu vai ver sempre nos vídeos, que eu não tô aqui para criticar ninguém, nem falar mal de ninguém. Eu tô aqui para falar e expor essas questões, e eu tenho uma visão muito, assim, simplista, no sentido
de que as coisas foram assim, entende? Não vou botar culpa nisso ou naquilo, quero só explicar o porquê e ao mesmo tempo explicar como é que foi. Então, tipo assim, é o que aconteceu, ponto. Ah, mas temos que. Foi o que aconteceu, entende? Quando a gente começa a entender as filosofias orientais, as mais antigas, aquelas que são onde tem os primeiros registros, né? Por exemplo, as escrituras védicas, que eram as primeiras que foram escritas, mas a gente tem que entender que sempre teve a transmissão oral disso, umas escrituras lá, escritos, né? Que tem aí 4.000 anos, 5.000 anos, a gente começa a entender algumas coisas. E uma das visões que eu já tenho que trazer agora para a gente entender que tudo são ciclos, né? Então, tanto faz assim se aconteceu isso ou aquilo, porque vai acontecer de novo, entende? Vai acontecer de novo as coisas boas e vão acontecer as coisas de novo ruins. E cada uma, às vezes só troca a camiseta, só troca o nome ao longo do tempo, mas isso vai acontecer. E quando a gente entende, né, que a vida tem isso, a gente também aceita isso com mais tranquilidade, né? Então a gente precisa entender sobre essas coisas. E quando a gente fala em psicologia, a gente vai tentar entender, né, como é que os símbolos acabam mexendo com a gente, né? Eu falo também com filosofia e psicologia é muito falar de emoções, né, para a gente tentar entender melhor como é que elas funcionam e como é que elas têm tanto poder sobre a gente e qual que é o nosso papel de evolução frente a isso. A gente precisa entender que as emoções são sim para ser sentidas, mas elas são para ser sentidas por um grande motivo, que é para dominar elas. Se a gente não sabe, e aí entra a questão da inteligência emocional, né? Se a gente não sabe dar nome, não sabe quem é o nosso opositor, quem é o nosso dominador, né? A gente não vai saber como vencer essa batalha. Então as emoções elas existem porque elas acabam sendo norteadores ou indicadores, né, que o nosso corpo aprendeu reagir a determinado estímulo, né? Acontece um estímulo, tem um processo que vai gerar uma emoção em nós de acordo também com a nossa história, de acordo com os nossos aprendizados, com a narrativa que foi construída a partir disso, né? E isso vai ter domínio sobre nós, né? E a gente tem que aprender, né? Isso é uma parte, por exemplo, vai entrar muito se tu vai estar estudando isso, vai pensar, isso é meio budismo e tal. Sim, porque o budismo, ele é uma parte da filosofia oriental, né? Claro que o budismo moderno já se perdeu muito, né? E a gente tem que entender que existiam duas linhas de budismo, né? A que está aqui hoje, ela nem sempre vai ser a que a gente vai usar, tá? O que eu falo aqui, né? Da mesma forma como a gente pode falar, bah, tu é cristão ou não é cristão, e a gente aqui pode dizer eu sou, e pode alguém não ser. Mas, por exemplo, eu falo aqui, afirmo aqui com tranquilidade, eu sou cristão, mas só que a gente também tem que entender o que é o cristão, né? Muitas vezes o pessoal confunde catolicismo com cristianismo, né? E a gente tem que entender que o cristianismo primitivo, né, ele tinha várias linhas, por exemplo, os gnósticos eram uma linha do cristianismo primitivo, né, tinham mais os ortodoxos. Nessa batalha, os ortodoxos levaram, né, a maior força, e depois a partir deles foi se desenvolvendo, né, a Igreja Católica, que depois foi se dividindo também, e a que ficou aqui foi a romana, né. Então, e é interessante a gente entender essas histórias, entender essas coisas, porque a gente precisa se libertar de falsos entendimentos e amarras e ilusões que foram criadas. A gente tem uma visão muito deturpada da realidade, por incrível que pareça. A gente não se dá conta que o que a gente chama de vida hoje nada mais é do que uma prisão, né? Nada mais é do que um condicionamento onde a gente só responde. E por isso a questão dos espíritos rebeldes é porque a gente tem que fugir disso, sair desse ciclo que foi construído onde toda a sociedade vai se repetindo, isso vai se perpetuando e vai ficando cada vez maior, desculpa, né? E a gente também tem que entender, né? O espírito rebelde, muitas vezes o pessoal vai achar ruim, por quê? Porque a própria palavra rebeldia, ela não é ruim nem boa, mas ela foi sendo queimada por quê? Porque ninguém quer que alguém se rebele contra um sistema,
se rebelde não é quebrar tudo nem nada, é simplesmente olhar e dizer, puta, eu não faço parte disso aqui. Eu vou seguir um outro caminho. Eu vou me libertar das amarras que existem aqui, né, dentro de comportamento, dentro de pensamentos, dentro de filosofias, né? A gente tem que sair disso, mudar o nosso paradigma, mudar a forma da gente ver as coisas. Então, meu chamado aqui no vídeo de hoje é para você se inscrever no canal aqui e ir acompanhando. Eu tenho alguns conteúdos que já foram feitos no passado, né? Fazia tempo que eu não publicava. Eu tenho um tem até o livro aqui, ó, o I Ching ali, que é um livro fantástico, mas eu fazia numas lives ali que eu tinha me comprometido a fazer, né? Todas as manhãs, às 6 da manhã. E depois estava vendo meio cansado, mas é um livro fantástico que eu posso outro dia também resumir. É um oráculo chinês, né? É bem interessante, né? Outro dia ele apareceu num seriado que tem na Netflix ali, que é com a base lá da teoria dos três corpos, né? Mas enfim, meu convite aí é para te se inscrever, colocar aqui, dizer daqui a pouco, bom, vamos falar sobre isso, fica bem à vontade. Eu vou ir postando coisas, né? Então, assim, meu convite é esse. Tu é uma pessoa que entende que a realidade não é essa, mas também olha às vezes muitos vídeos que tem aí que são meio ficção científica mesmo, assim, o pessoal dá umas viajadas até demais, assim. Mas tu quer vir por uma coisa de entendimento mais científico, mais filosófico, mais psicológico, para entender como lidar com um formato que a sociedade, que a vida está constituída hoje, e tu quer lidar com racionalidade nisso, com certeza tu vai achar conteúdos bons aqui para isso, né? Se tu quer te libertar, né? Se tu quer sair disso, se tu tá te sentindo mal, cansado, tá sentindo as coisas meio sem sentido, é porque isso são indicadores, indícios que alguma coisa tu precisa mudar, alguma coisa tu desconectou e tu precisa conectar, né? Uma coisa que é interessante, como tu deve estar vendo nesse vídeo, eu falo nos outros vídeos, eu não tenho um roteiro, eu não vou fazer um audiovisual legal, o meu objetivo aqui é passar conteúdo, conhecimento, entendimento, para te provocar reflexões sobre a vida, né? Então, eu pego um assunto e vou indo e vou conversando, comentando e trazendo as questões que são importantes para o momento, né? E aí, aproveitando isso, eu quero falar, né? A gente, quando tinha lá a educação platônica, né, dentro da academia de Platão, ele seguia 4 pilares. Eu tenho até um vídeo já sobre isso aqui. Mas eu quero falar que uma das bases que tinha lá era a religião, né? E a religião, hoje a gente entende ela como dogmática, mas ela não era. Ela era muito mais próxima de uma filosofia mesmo. Porque a filosofia depois se tornava meio que uma religião e é um processo natural, né? Dogmas, crenças, e aí a essência vai se perdendo e só ficam os rituais, como a gente vê hoje em várias religiões que já passaram por esse período, né? E aí a religião a gente tem que entender que vem de religare, né? Que é se reconectar, né? Com o eu maior, né? Com Deus pessoal, com essas questões. E às vezes a gente fica muito mal, fica perdido, tudo porque a gente se desconectou da nossa essência, a gente se desconectou do nosso lado maior. E aqui tu vai encontrar um pouco disso, né? Aqui, ou bastante disso, né? Então, se tu tá assistindo esse vídeo, é por algum motivo, né? Agora eu vou pegar o lado junguiano, né? Dos símbolos, da sincronicidade, que eu tenho um vídeo aqui também, que não é uma coisa só junguiana, mas como eu falei, o I Ching, o tarô, todas essas linhas, né, mais místicas que se chama, né, ligados talvez para magia, elas vão trazer muita base, né, em cima desse conceito que hoje é chamado modernamente de sincronicidade, né, que foi Jung que cunhou até e é usado até hoje. Então, assim, se inscreve no canal, começa a acompanhar aí, eu vou postar no mínimo uma vez por semana. Tu acha, pô, um assunto legal aqui sobre isso, aquilo, coloca aí. E é isso, tá? Meu convite ficou pra ti, e a gente se fala. Uma boa semana pra vocês. Tchau, tchau.